Stephanie Gama e estamos aqui com Carlos Veríssimo, conhecido como meu pai. Então não ligue se eu chamar de pai, porque é meu pai. Então, Carlos Veríssimo, fique à vontade para se apresentar. Oi, Stephanie, oi, Bianca, oi, gente, pessoal todo que está assistindo esse Pod Crente aqui. Fico muito contente de poder participar e principalmente transmitir um pouco das experiências vividas aí nesses anos que andei perdido. Gente, um testemunho muito edificante hoje, muitas histórias, a gente tem muitas coisas para mostrar e vamos iniciar, né? Porque tem muita coisa aí pra gente contar. Pega o livro aí, por favor. Ó, antes de começar, já digo que esse podcast vai ter um sorteio. A gente está aqui com o livro Arrebatado do Inferno, que é do meu pai, Carlos Veríssimo. E quem comentar mais, quem curtir mais, vai ganhar esse livro. A gente tem ele em escrito normal e pega outro, por favor. Em história em quadrinho. Olha que bonitinho. Leiam porque eu li essa semana, é muito bom, entendeu? E é um livro assim, muito forte, testemunho real de vida e vocês vão gostar muito. Então deixa o comentário aí, mete o dedo no comentário que vocês vão ganhar. Não comenta mais. Se inscreve, curte, que aí vamos que vamos. Bom, vamos lá então, começar. Eu sei que eu já ouvi muitos testemunhos seus, eu estou há 20 anos ouvindo, mas sempre que ele fala alguma coisa, tem uma coisa nova que eu fico, ai, não sabia dessa parte. Então, vamos começar pelo começo. Fala um pouco do seu pai, da sua mãe, onde você nasceu, como era a sua condição de vida. Sua infância. Começa aí que a gente vai indo. Para começar, eu não tenho muito orgulho do meu passado, que meu passado, infelizmente, prejudicou muitas pessoas, né? Muitas pessoas foram prejudicadas através do meu ato, da minha atitude. O meu passado maltratou meus pais, as pessoas que me amavam, as pessoas que estavam sempre ao meu redor. Então o meu testemunho não é um testemunho que eu trago como um troféu, como orgulho, apesar que tudo que eu for dizer aqui nesse momento, né, nesse Pod Crente aqui, está tudo documentado. Tenho mais de 30 reportagens de jornais do meu passado, tenho o livro Arrebatado do Inferno, e eu estou aqui para, de alguma forma, tentar ser útil, para prevenir que outras pessoas não entrem no caminho que eu entrei um dia. É difícil traduzir ou tentar entender algumas coisas referente a uma vida que se perde. Foi perguntado aqui, né, como era a minha convivência com os meus pais, com minha mãe. Eu acredito que se tivesse um pouquinho mais de aconchego, se tivesse um pouquinho mais assim de disponibilidade da parte dos meus pais para estar mais perto de mim, me acompanhando, né? Eu acredito que talvez não houvesse necessidade de eu me enveredar na vida que eu enveredei. Então, talvez a falta de recursos financeiros, trabalhavam muito, corria para cima e para baixo, preocupado em tentar cuidar dos filhos, né? Eu e mais meus irmãos. A preocupação foi grande, mas ao mesmo tempo houve uma ausência, e essa ausência fez que eu me enveredasse. Meus irmãos não foram pelos mesmos caminhos que eu fui, né? Meus irmãos não entrou nesse caminho, mas eu acredito que se eu tivesse um pouquinho mais de aconchego, eu talvez também não teria entrado nesse caminho. Poderia ser diferente, né? E o senhor nasceu na onde? Eu nasceu sua infância, como foi a convivência. Eu li um pouco do livro, mas eu não vou contar, vou deixar para o pastor contar. Fala aí um pouco da sua infância, do local que você nasceu. Na verdade, eu nasci no Espírito Santo, estado bonito, né? Espírito Santo, capital Vitória, Vitória do Espírito Santo. Mas eu fui criado aqui em São Paulo, num bairro chamado Brasilândia,
E eu fui criado no meio de malandragem, de drogas, de pessoas viciadas, de bandidos e tal. E meus pais eram cristãos. E eu ia para a igreja, né, desde pequenininho, eu ia para a igreja com os meus pais. Mas quando acabava o culto, né, eu estando dentro da minha casa era muito conturbada, havia muita briga, meu pai batia na minha mãe, e isso também causou uma certa revolta em mim, entendeu? Isso foi um dos motivos de eu ter me perdido. Revolta, meu pai batia muito na minha mãe, e isso revoltou bastante. E começando agora, né, para o ponto, com quantos anos foi que você começou a se envolver com essas pessoas? Quantos anos foi que você começou já em questão de drogas, etc? Então, se eu tivesse um aconchego, se eu tivesse sido cativado pelos meus pais, eu não seria cativado pelo mundo das drogas, dos crimes e tal. Então, quando criança, eu via aqueles meninos usando droga, fumando maconha, cheirando cola de sapateiro, porque a gente convivia. Eu morava nesse antro, nesse ambiente, entendeu? Não é que eu ia até essas pessoas, nós morávamos todos juntos. Vinha até o senhor. Nós morávamos, o vizinho tinha problema, outro vizinho da frente, saía pra rua, a gente convivia no meio dessas pessoas erradas. E eu achava bonito, eu achava isso atraente, eu achava isso, sabe, fenomenal. Então, desde criança, eu fui atraído, eu tinha vontade, não é que alguém me obrigou a ser uma pessoa errada. Eu fui atraído, não dá para explicar. Hoje eu entendo, né, o que aconteceu, mas quando criança não, eu achava bonito, sabe? Achava o máximo, achava top. E eu tinha vontade de fumar maconha, eu tinha vontade de cheirar thinner, cola de sapato, eu tinha vontade de furtar as casas dos vizinhos, tanto que quando eu ia estudar, porque eu tinha 7 para 8 anos de idade, eu ia para a escola e passava assim no meio de uma feira, aquelas feiras que é feita no meio da rua. Aí eu roubava uma maçã, roubava uma pera, né? Descuidava assim, eu roubava e ponhava dentro da minha lancheira, né? De onde carregava a merenda. E roubava coxinha. Em frente da escola tinha uma senhora de cor que vendia coxinha. Eu perguntava, quanto que é isso? Apontava, quando eu, pumba, eu já dava um bote na coxinha, aquela coxinha tão gostosa, cheia de gordura, tão gostosa. Então isso para mim foi eu achava bonito, eu gostava. E o senhor lembra de que a primeira vez que teve contato direto e fumou um beck, né, como é conhecido hoje, a maconha? Sim, eu lembro muito bem. Devido ao meu estado tá assim, né, meus pais vendo a minha atitude, vendo que eu ia me perder, então nós saímos da Brasilândia e fomos para uma cidade do interior chamada Itapetininga. Em Itapetininga tinha um bairro chamado Vila Mazei. Só tinha 2 casas, a do meu pai e a do vizinho. E no meio de tanta gente, de repente eu fiquei no meio do deserto, sem ninguém. E eu subi em cima de uma árvore existente na época, e eu chorava, sabe? Eu tinha vontade de estar no meio dos meus amigos. E aí, já com meus 14, 15 anos de idade, eu fui trabalhar de cobrador de ônibus. Aí roubava os passageiros, roubava a catraca, eu adulterava a catraca para as pessoas passavam, né, e pagavam, mas não registravam o nome. Aí no final do dia eu estava com o bolso cheio e tal, e eu me recordo que eu sentei com um rapaz numa praça em Itapetininga. Esse menino chamava Gentil, e ele me apresentou cigarro de maconha. Embora eu conhecesse, eu nunca tinha usado. Mas nesse dia eu fumei meu primeiro beck. Eu tinha
14 anos de idade. Fumei, eu me perdi, não sabia onde eu estava, ficou tudo estranho, eu saí desse mundo, entrei em outro mundo, sabe? Andava em outro patamar, em outra atmosfera, nem sei para onde eu fui essa noite, mas eu fiquei mais ou menos umas 8, 10 horas perdido, sem saber onde eu estava. Às vezes a consciência voltava, né? Eu sabia que estava, mas sumia, e eu fiquei em torno de umas 8, 10 horas assim. Aí no outro dia fumei de novo, o efeito já foi sendo mais controlado mentalmente dizendo, e daí eu me perdi completamente. Eu acho que o problema maior da dependência é porque a parte que você pega um pouco, o seu corpo tipo, acostuma, e aí depois você tem que ficar colocando mais, e aí né, dá ruim. E seus pais perceberam isso? Você ter fumado primeiro bem, depois o segundo? Que ponto eles perceberam, né? Quando eles começaram a ver, Mas aí já eles percebendo e não percebendo, para mim já não fazia diferença mais, né? Eu usava assim, chegava em casa, porque não tem como você esconder. Você fuma um beck, um baseado, um cigarro de maconha que seja, você fuma, aquele gosto, os inabres, sabe? Fica dentro de você, sabe? Fica impregnado. Então onde você passa, a pessoa sente o cheiro. E minha mãe sentiu o cheiro, meu pai, meus irmãos, né? Mas eu não estava mais preocupado, não. O que queria dizer, eu tornei-me dono de mim mesmo. E no começo que os seus pais começaram a perceber, eles tentaram fazer alguma coisa para parar, tentaram colocar você em algum lugar, ou não sei, ou eles só deixaram? Meus pais, talvez por não entender desse assunto, né? E talvez para não querer encarar a realidade, né? Eles nem comentavam nada, talvez comentavam entre si, né? Entre meu pai e minha mãe, mas comigo nunca ninguém disse nada. E eles ficavam assistindo, né? Na torcida, para que fosse só um momento que eu estava usufruindo ou me destruindo nesse vício, mas eles não interferiam, não. E então você começou com esse vício, e junto com esse vício já veio essa vontade de furtar? Foi quando você começou o vício que você começou a entrar nesse mundo do crime? Na verdade, os furtos, eu carregava isso desde criança. Até às vezes dói meu coração que eu tinha a minha avó, mãe do meu pai, ela morava conosco, e eu já com 7, 8 anos de idade, eu ia no paletó do meu pai, onde ele guardava o dinheiro, e eu roubava. Tinha tipo assim, vamos supor, 5 notas de 50 e 2 de 20, eu catava sempre uma de 50 ou uma de 20, e quando meu pai perguntava alguma coisa, eu dizia, eu vi a avó mexendo no seu bolso. Coitada da minha avó. levava a culpa. Né? E meu pai brigava, mãe, você roubou meu dinheiro, mãe? Não, Sebastião, eu não roubei, não. O Carlinhos disse que você mexeu, então eu jogava sempre a culpa na minha avó, coitada. Então começa a contar como que você começou a entrar no mundo do psico, onde começou com as drogas, desde pequeno você já se envolveu com furto, mesmo furto pequeno. Então como que foi o seu primeiro, no livro fala, né, do primeiro furto deles, mas vou dar a oportunidade de você falar como foi certinho. Então, eu morando em Itapetininga, fumando maconha, tomava uma cervejinha, nunca fui de bebida, de cachaça, de uísque, de cerveja, nunca gostei. Eu gostava mais de droga, mas às vezes bebia também. E a vida em Itapetininga não estava boa para mim, eu resolvi mudar para Campinas, né? E moro em Campinas até hoje. Eu vim para Campinas em 1982, quando eu vim para Campinas. E aí, Campinas é uma cidade grande,
cheio de pessoas viciadas, e na época que eu cheguei, eu fui morar num bairro onde tinha muitas pessoas viciadas em tomar droga injetável. E eu, menino, por mais que eu usava droga, mas eu era forte, bem tratado, saudável. E quando eu cheguei nesse grupo, né, os meninos tudo arrebentados, as meninas todas arrebentadas, né, tudo judiado mesmo, eles tomavam muita droga injetável, e a droga injetável judia das pessoas. E eu cheguei, né, fui participar assim de uma festinha que estava tendo. Eu entrei dentro de um galpão meio abandonado, e quando eu cheguei eu vi uma cena assustadora, as pessoas assim seminuas, né, os meninos, as meninas praticamente nus, arrancavam a roupa porque eles não tinham veia, não achavam veia no braço, arrancava a camisa, procurava no peito, nas costas, não achava nas costas, arrancava a calça, procurava nas coxas, nas pernas, nos dedos. E, por incrível que pareça, algumas até nas partes íntimas injetavam a droga, onde tinha uma veia exposta, eles aplicavam. E essa droga chamava-se algafam composto. E entre muitas drogas usadas nesse ambiente, tinha um algafam composto. Foi a droga que eu fiquei viciado durante quase 5 anos, 4, 5 anos. Essa droga, quando você aplica, né, você aplica a substância que está dentro da seringa, você injeta dentro da veia, você vê a veia assim secar instantaneamente. A veia seca e nunca mais volta. Tanto que hoje eu não tenho veias no dedo, nos braços, nos pescoços, na perna, não tenho veias externas, né? Tanto que quando eu vou fazer um exame de sangue, eu sofro. Recentemente eu precisei ficar internado. A única opção de tomar soro foi nas veias do pescoço, nas artérias do pescoço. E até, diga-se de passagem, já faz uns 20 dias, até hoje está doendo aqui ainda, porque a substância, né, o soro que foi aplicado no meu corpo, ele quer ultrapassar alguns lugares onde às vezes estão interrompidas, estão secas. E não tem como atravessar, então gera um desconforto, gera uma dor acima do normal. E eu chegando, vendo essas meninas, tudo nesse estado caótico, e eu me aproximei-se de um chamado Paulo de Tarsis. E por incrível que pareça, estou aqui no Pode Crente, estou aqui com vocês, nós somos todos cristãos, conhecem a Deus. Mas na época tinha em torno de 17 rapazes e moças. E por incrível que pareça, desses 16, 17 comigo, 14 era tudo filho de crente. E eu aproximei de um menino, filho de um presbítero, né? Segundo ele contava, o seu pai era presbítero, ele desviou. E esse menino já não tinha veias nenhuma, sabe? Ele não tinha veias. E ele que aplicou a primeira substância no meu corpo, nas minhas veias, eu saí mal, vomitando, mal. Ele bateu a mão no meu ombro e falou: não esquenta não, a primeira vez é ruim, mas a segunda você vai viajar, você vai curtir. E eu voltei, e durante 4, 5 anos, dia e noite, eu arrebentei todas as veias do meu corpo. Tive várias overdoses, caí assim, sabe? Literalmente uma vez eu caí e eu vi o meu corpo sair de mim mesmo. Eu entrei num vácuo, num túnel. Eu entrei num túnel, sabe? Como se fosse aqueles tubos de esgoto, aqueles de água fluvial. Eu entrei nesse túnel assim e eu não sei o que aconteceu, que eu fui e voltei. Quando acordei, estava minha mãe em cima de mim, eu deitado na calçada, estava perto de casa, minha mãe pedindo para Deus devolver minha alma e tal, e eu voltei. E o senhor voltou, você não pensou assim, agora eu mudo de vida, porque eu quase fui. Eu vou dizer uma coisa para vocês, por mais que eu fiz tudo que eu fiz, por mais que eu vivi por onde eu vivi, no fundo da minha alma,
Eu tinha medo, porque eu sabia, se eu morrer, eu vou partir sem vida eterna. Eu sabia que Deus era real, eu sabia que o que eu estava fazendo não agradava a Deus, e eu sabia que minha mãe temia muito a Deus, orava por mim de dia e de noite, né? Minha mãe hoje não está mais aqui comigo, minha mãe partiu para a eternidade. E o que te fazia voltar? Ficava mal? O que fazia voltar? Era para fugir da realidade? Então, hoje eu entendo que eu era escravo. E o escravo não tem domínio, não tem decisão própria. Eu era um escravo. Eu sabia que não era bom, eu sabia que o efeito ia durar só alguns minutos, porque quando você usa droga pela primeira vez, você viaja 1 hora, 2, 3, até 10. Depois você vai viajar 5, depois você vai viajar 4. E chega um momento que você usa a droga, 1, 2 minutos o efeito passa e vem o reverso, vem a, como eu posso dizer, vem a fissura, vem a angústia. A droga, ou você curte viagem, ou você fica angustiado. Ela causa esses dois efeitos. No começo você se torna um gigante, um popstar. Você é o que você não é. Mas com o tempo o efeito é o contrário. Traz angústia, traz, sabe, desespero, aflição. E mesmo sabendo que ia ter aflição, que o efeito não ia ser igual, mas eu não tinha domínio sobre mim mesmo, eu era o escravo, era o zumbi, sabe, o zumbizão. Então eu fui desse jeito. A minha sorte, eu posso dizer sorte, a minha sorte foi que eu fui preso. E na prisão onde eu estava mais ou menos 800, 900 presos, e não tinha seringa para usar droga, não tinha. Então eu sofri no começo, né, que ia aplicar, mas não tinha. E graças a Deus, esses anos que eu passei preso, eu me libertei das drogas injetáveis. Me enveredei para outras drogas, né? Maconha, cocaína, crack, mas a droga injetável que estava acabando com a minha vida, não saiu nunca mais. E você acabou de comentar da prisão, então já entrando para essa parte da prisão, conta para a gente qual foi o motivo do crime, né? Como você entrou, como foi, você foi preso 1 ou mais vezes? Eu fui preso umas 3, 4 vezes, e essa última vez que eu fiquei mais tempo, eu fui preso por homicídio. Um rapaz quis me matar e eu acabei num gesto para eu poder me defender no Senhor, eu matei esse rapaz aí. E como eu tinha alguns processos já por roubo, eu fiquei preso pelos roubos, aguardando a sentença para ver quantos anos eu seria sentenciado por causa desse homicídio aí. Então eu fiquei preso por causa disso. E dentro do seu grupo de amigos ou de alguém que você conhecia, teve alguma história de algum amigo seu que mais te pressionou, tipo, que você ficou mais, tipo, arrasado, né? Porque, lógico, tem a sua história, mas você também viu histórias melhores, piores. Tem algum que te marcou? Ah, tem muitas, né? Muitas. O mais marcante é eu poder estar aqui hoje. Eu sobrevivi, né? Eu era para estar morto há muitos anos atrás, ou de overdose, ou morto pelos amigos, né? Ou morto pela polícia, ou morto dentro de um presídio, ou morto de overdose. Graças a Deus, né? O que mais me marca é de eu poder estar aqui, vivo. Mas eu vi muitas pessoas morrerem, sabe? Alguns injustamente, algumas morreram assim na minha frente.
Perdi muitos amigos, né? É até difícil dizer um fato, porque foram muitas pessoas, mas teve eu tinha um amigo na Vila Boa Vista, chamado Robson Marquese, tinha 22 anos, um alemão bonito, cara bonito mesmo, imagina um rapaz bonito. Além de ser bonito, ele dançava muito. Tinha umas músicas, tinha umas danças na época, né? Lambada, e ele chegava e dançava. E eu gostava desse rapaz, né? Como meu amigo. Por quê? Porque onde ele saía, ele conseguia ganhar, assim, conquistar 1, 2, 3, 4 moças numa vez só. E ele sempre dava uma pra mim, pega essa pra você aí. A mais feinha, ele dava pra mim, às vezes dava mais bonita. E eu gostava desse Robson. Eu falei, puta camarada, gente fina. Ele recebia e vinha em casa com pacotes de dinheiro e nós gastava tudo em maconha, cocaína, saía pra bagunçar. E um dia eu fui na casa desse Robson e eu vi ele xingando a mãe. Ai, não sei pra onde. E eu fiquei assim, sabe, porque pra mim isso, eu nunca aceitei ninguém desacatar a mãe. E talvez eu tenha tido sorte na vida, porque eu sempre respeitei minha mãe. Nunca chamei minha mãe de você, eu nunca disse não pra minha mãe, nem pro meu pai, entendeu? Por mais que eu fazia ele sofrer, ficava 1 mês, 1 ano, sem me ver, talvez preso e tal, né? Não sabendo onde eu estava, eu pensava que eu respeitava minha mãe, né? Mas eu fazia minha mãe e meu pai sofrer devido ao meu comportamento. E eu vendo o Robson chegar à sua mãe, eu fiquei, sabe, assustado. E passou mais ou menos uma semana, estava eu e o Robson num bar, nós estávamos tomando uma cerveja, eu, o Robson e um rapaz que eu não vou citar o nome. E do nada, esse rapaz começou a discutir com o Robson. E esse rapaz, assim, nós 3 amigos, esse rapaz tira seu 38, chega assim a 20 centímetros do coração do Robson. Disse que ia matar o Robson falou, vamos ver se você tem coragem de me matar. Se tem coragem, então me mata. Se você é homem, você me mata. Ele só deu um tiro no coração, matou o Robson morreu. E hoje eu entendi, né? Hoje eu entendo. A Bíblia diz que quando você honra seu pai e a sua mãe, os seus dias aumentam sobre a face da terra. E eu vi o Robson morrer com 22 anos. Tinha muitos amigos, muitas amigas, mas ele não era amigo da sua mãe. Então ele perdeu a vida cedo. Então isso me marcou. Teve um menino chamado Pardal, que na prisão, quando eu estava preso, isso há mais de 30 anos atrás, a prisão não era como é hoje. Tipo assim, chegava um menino de 18 anos, 20 anos, bonito na prisão, mais de 1000 bandidos gritavam, vai ser minha esposa, vai ser minha esposa, vai ser minha mulher, eu dou 100 gramas de maconha, eu dou 200, eu dou 50. Então o rapaz entrava na prisão e ele não tinha, ou ele era bandido mesmo, ou senão ele tremia. Virava frango, né? Virava frango, porque era muito bandido, aqueles cara feio, sem dente, sabe, tudo sofrido, cortado de faca. E vinha uma pessoa bonita, e isso, né, eles eram vendidos. Vamos supor, eu nunca fiz isso, assim, de comprar alguém. Já aconteceu muitos fatos comigo, mas eu nunca comprei ninguém. Mas vamos supor, eu compro um rapaz, ele fica comigo, se torna minha esposa. E de repente, eu enjoo desse cara, eu revendo ele por mais 50, ele vai sendo vendido. Eu vi um cara no espaço de 3 meses ser vendido e passado na mão de mais de 800 pessoas, entendeu? Então eu vi esta cena.
Uma vez eu levantei da minha cama e eu estava revoltado, possuído, possesso, porque maconha e cachaça. Eu uns cultuava aí os demônios, invocava a presença do demônio, porque quanto mais endemoniado o cara fosse, ele tinha um certo respeito. Acho que ele tinha até medo de chegar perto. E um dia eu acordei meio revoltado e eu volto a dizer do Pardal, um menino assim de 18, 19 anos. Eu do nada dei um chute assim no rosto do Pardal e ele caiu, eu comecei a bater, pisar em cima, né? E ele virou para mim e disse: pode me bater, pode me matar. Até uns dias atrás eu estava na igreja, era um crente, um menino de igreja, e Deus me avisou para eu não brincar, eu brinquei muito, e tudo que eu estou sofrendo aqui dentro é consequência dos meus erros, dos meus pecados. Pode me matar, não tem problema não. E aquilo até hoje arrepio, sabe? E aquilo mexeu comigo. Falei, puxa vida, eu também sou filho de crente, também sou um desviado da igreja, e eu poderia ser esse menino aí. Eu não bati mais, não deixei que ninguém batesse também. Até então já tinha ganhado um certo respeito, né? Dentro do xadrez que eu estava, nós morávamos tipo 20 pessoas, no espaço de 3x4. A metade disso nós morávamos em 20, né, no xadrez. Aquele sol quente, aquele negócio horrível, aquele forno. Eu falei, ninguém vai bater nesse menino mais não. Passou mais ou menos assim, uns 20 dias, ele saiu, e eu tenho certeza, eu nunca mais o vi, mas eu tenho certeza que aonde ele está hoje, ou esteja, ele deve estar com Deus, servindo a Deus. Ele aprendeu a lição. Amém. Tomara que assim seja, né? E dentro da prisão, você acabou de contar que você foi ganhando respeito, né? Você falou que ou você entrava e você era bandidão e você, né, ficava de boa assim, né? Você não sofria, ou você sofria pra caramba. Então, como que foi pra você o processo de entrar? Como você ganhou esse respeito? Você já participava de alguma gangue? Ou lá você formou uma? Como que foi? Virou meio que o chefe da cela. Chefe do xadrez. Chefe do xadrez. Antigamente, o chefe do xadrez era chamado xerife. Então, quando eu cheguei, tinha um xerife, tinha depois esse sai, vai outro, e eu passei a ser xerife também do meu xadrez. E nessa prisão nós éramos 900 bandidos, e chegou um tempo que desses 900, 10 dos 900 dava ordem se podia matar o outro, se podia fugir, se podia isso, se podia aquilo outro, e eu estava no meio dos 10, né? Eu ganhei respeito, por quê? Porque, um exemplo, uma vez eu vi um grande assaltante de banco, ele foi grande assaltante de banco, também não vou citar o nome, mas ele foi um grande assaltante de banco na década de 90 em Campinas. Todos os noticiários diziam o nome dele. Aí um dia eu estava dentro da quadra de futebol, né, na cadeia, você sai com banho de sol, é um campão de futebol, eu estava andando. E eu vi um rapazinho, um bobão, sentado assim, com o jipezinho da Mônica, e isso aí você não dava nada. E alguém perguntou, conhece Mano aí, né? Alguém perguntou que estava comigo rodando a quadra, a gente dava volta, conhece Mano aí? Eu falei, não conheço, isso daí é o fulano de tal. Então, o bandido que é bandido mesmo, ele respeita as crianças, respeita o idoso, respeita as mulheres, não aceita, por mais que ele está acabando com a vida de todo mundo, sabe, defraudando, roubando ou traficando, que seja, mas de alguma forma ele não aceita ver uma injustiça, né? Ele não aceita. Então, talvez eu ganhei um respeito por causa disso.
Eu nunca fui um cara folgado. Eu sempre o cara andando assim, balançando a cabeça, a mão, falou bandido. Mané, é um mané, um Arrastando chinelo. um trouxa, um otário, um mané. Ele não é nada. O Zé Mané, é questão do quê? Ele é um trouxa. Então, o ladrão mesmo, ele conversa bem, bom dia, boa tarde, senhor, tal, com licença, por favor. E eu aprendi a ser educado na prisão. Eu aprendi a ter educação. A educação talvez que eu não tive a oportunidade de ter ou não pratiquei, na cadeia eu fui obrigado a ser educado, ser gentil, né? E foi isso, eu ganhei respeito, né? Com o tempo, a pessoa foi me vendo, meu comportamento, minha atitude, e eu ganhei respeito, fui respeitado. E na prisão teve alguma história com um policial lá? Tipo, tinha muito suborno? Tipo, já teve uma briga muito feia com o policial lá? Como que era o envolvimento com os policiais? O preso, o presidiário, ele não tem acesso a nada, ele está preso. Então, tipo assim, vamos fazer assim, as grades, ele está preso dentro das grades, o policial está por cima das grades. Então ele não tem acesso direto com os policiais, né? E tem os agentes penitenciários, que às vezes vem 15, 20 com a escolta, às vezes até 50. Todas as pessoas armadas com fuzil, com arma, para soltar o preso ou prender o preso. Então, você não tinha muito acesso. Evidentemente que no decorrer dos dias, esses próprios policiais também vão te conhecendo. Ó, fulano de tal. E às vezes, né? Acontece de um agente facilitar uma fuga de um preso, de um agente trazer droga para os presos. Tipo assim, um cigarro um beckzinho aqui na rua, hoje custa talvez R$5. Na cadeia um beck desse vai custar R$100, é super faturado, porque é difícil de ter, entendeu? Aqui o cara fuma um sozinho, na cadeia 20 vai fumar esse. Então é bem mais caro. Então, às vezes o agente traz, né? Eu cheguei a ver, né, no meu tempo, os agentes trazer o carro dentro da portaria assim, da penitenciária e sugar o álcool por dentro de um tambor e entrar 50 litros de álcool para dentro da cadeia, e eles pegam o álcool do carro, metanol mesmo, joga limão, joga as coisas, mexe e faz umas garrafas de pinga. Garrafa custa R$1, eles vendem por R$80 uma garrafa de álcool de carro, e batiza com limão para tirar o gosto, e a turma bebe e se diverte, né? Porque não tem outra coisa para fazer, tá preso mesmo, tá perdido. Ganhou o dia vendendo etanol. Vendendo etanol mesmo, né? Etanol, gasolina, né? E isso daí é real. Olha, eu tinha um ajudante meu, eu não vou dizer o nome dele, que está vivo, ele vai estar assistindo esse podcast aí. Aí eu falei assim, ó, corta minha grama aqui, viu? E você põe a gasolina com óleo 2 tempos na gasolina para usar para a máquina. Uhum. Aí eu deixei 5 litros de gasolina com meio litro de óleo, motor de máquina, mexi, ó. Tá aqui, usa aqui, dá para você cortar todo esse gramado meu aqui. Daqui a pouco eu volto. Ele falou assim, acabou o combustível, acabou. Ele conversava assim, que ele gosta de óleo. Tem que máquina que bebe. Bebeu tudo, né? Bebeu tudo o meu combustível da máquina. Poxa, isso aqui aconteceu faz o quê? Um ano atrás? Nossa. Há 30 anos atrás. Isso daí, né, já acontecia também, só que hoje, né, não precisava disso. Compra uma garrafinha de ping e bebe. Não, mas bebeu todo o combustível da minha máquina de cortar grama. Ficou uns 5 dias mal desmaiado, coitado. E isso pra gente que é de fora, que não tem muito contato, as pessoas que não têm contato, né, com esse tipo de história, é muito impressionante, né? Porque a gente tem assim, a pessoa toma 5 litros de cachaça no dia.
Mas bebê tá novo já é uma coisa, meu Deus, uma coisa forte que impressiona, né? O efeito é mais rápido, é o efeito você fica embriagado porque vem do álcool da cana-de-açúcar, só que tem a substância do petróleo no meio, aí mexe com tudo, mexe com a cabeça, com as veias, você fica doidão mesmo, você fica igual um avião turbinado. E dentro da prisão, teve também alguma história que mais te marcou? Eu acredito que você viu muito homicídio também lá, né? Também muitos casos de abuso, como você disse. Mas teve algum que te marcou mais ou que você ficou mal também vendo, né? Eu vi muitas coisas ali que hoje eu até evito de comentar, mas eu vi muitas coisas. Como eu disse, o que me marcou um pouquinho foi a história do Pardal, né? E essa me marcou e ficou gravada. Mas eu vi muita cena macabra, homicídios. Eu mesmo participei de homicídio lá dentro e eu vi muitas cenas horríveis. Então, coisas que ficou para trás e não vai edificar muita coisa tá contando. Mas no meu livro Arrebatado do Inferno, você que vai participar, aí tem coisa aí que eu não posso contar aqui, vai estar aí tudo guardado. E vai estar todas as reportagens de jornais, né? O Encontro com Deus vira livro para ex-presidiário, ex-assassino se converte à palavra de Deus, juiz garante liberdade a ex-traficante, por aí vai. Tem muitas reportagens aqui, ó. Aqui outra aqui, ó. Você vai ver essa daqui, ó. Ex-drogado discute a dependência, que tá eu. A mais que me marcou é essa daqui, ó. Eu falei que essa daqui, ó. Aqui eu tô na primeira página do jornal. Aqui saiu, quer ver? Saiu no dia Campinas, sábado 26 de março de 1994. Pode mostrar naquela câmera ali, ó. Pra dar um foco maior. Você consegue dar um tchan aí? Ó, gente, Ayrton Senna aqui em cima. Aqui tá aparecendo? Eles... Assim? Foi. Aí, ó. O pastor saiu hoje com o Ayrton Senna, ele é famoso, né? Respeita o nosso pode crer. Mas aqui, ó, todo o testemunho dele. Essa daí sai na primeira página de jornais, há cores ainda, que isso daí é o jornal que repercutia, né? E aqui eu tô de joelho dobrado, por quê? Porque aqui já era cristão, já estava andando com Deus, e eu fui absolvido de um homicídio. E eu tinha feito uma promessa que se eu fosse absolvido, eu ia dobrar o joelho no chão, em cima do tribunal onde estava o juiz, ia fazer uma oração agradecendo ao meu Deus. E assim eu fiz e assim eu cumpri. E aqui em cima estava, né, que você viu mais em cima, está o Ayrton Senna. E Ayrton Senna ganhou por hipogiste, eu ganhei minha liberdade. Então eu ganhei do Ayrton Senna, porque infelizmente aqui foi em março, abril, maio. Um mês e pouco depois a Ayrton Senna morreu no acidente. E daí pra cá eu comecei minha vida, né? A Ayrton Senna faz 30 anos, se eu não me engano, que ele morreu, vai fazer 30 anos agora em 2024. Em maio de 2024, daqui 2 meses fazem 30 anos que ele morreu. E aqui vai fazer também 30 anos que eu fui absolvido. Então esse jornalzinho eu gosto. Uma pergunta que veio agora. Hoje em dia é muito comum as igrejas estarem dentro dos presídios, né? E na época tinha esse envolvimento da igreja ou era tipo nada? Não tinha. Não tinha. Era muito restrito, né? Era muito restrito. Tipo assim, vamos supor, tinha alguns cultos só nas penitenciárias. Nas penitenciárias onde estavam os presos cumprindo já uma pena. Foi decretado tantos anos de prisão.
e devido ao seu grau de criminalidade, você vai para tal penitenciária, vai para o Carandiru, vai para a casa de detenção, vai para alguma penitenciária. Então, os detentos iam para essa penitenciária. Dentro do presídio, às vezes os caras ficavam com muito medo e existia uma parte chamada seguro, aonde o cara saía do meio dos presos e ficava dentro da prisão, preso de novo, mas num cantinho onde os outros presos não chegassem. Aí estavam as pessoas que tinham cometido algum crime que não era aceito, ou entregado a algum amigo, ou algum abuso, né, do usurpador. Não, o policial ele tem a prisão própria para ficar. O policial ele não vai para uma cadeia igual os normais vão. Ele vai para uma cadeia que existe a cadeia para os policiais mesmo. Diga-se de passagem, preguei muito nas cadeias dos policiais também. Então, alguns momentos entrava alguém e entregava uma biblinha para quem estava no seguro. E depois, com o decorrer do tempo, aí foi permitido. Aí talvez entrava uma igreja, um padre ou um pastor. Hoje entra quem quer, né? Quem quer entrar, hoje existem os grupos que entram para fazer evangelismo dentro das prisões, mas naquele tempo meu era muito difícil. Até mesmo quando eu via um cara crente passando assim no raio, dizendo que arrependei-vos dos seus pecados e seja perdoado, e eu já me escondia, né? Porque era vergonhoso. Você vai mostrar para os crentes, para os presos, você é crente, está gostando de Jesus. Então, por mais você não tinha nada contra, mas você ficava meio quietão assim, para ninguém perceber. Os crentes vêm aí. Os crentes vêm aí. Mas antigamente era mais difícil, hoje tem bastante. E começando agora para a história da sua conversão, né? Ele se converteu na cadeia, está no livro. E como que foi? Que momento você começou a se... Na verdade, não me converti na cadeia. Na cadeia, eu recordo que eu passei um aniversário preso, aí passei outro aniversário preso. Aí no dia do meu aniversário, o que eu fiz? Eu entrei dentro, porque as camas assim são camas de concreto, são gavetas. Então você entra naqueles caixotes e puxa a cortina, pra ninguém ver que você está deitado. É tudo tipo fosse um túmulo, uma sepultura, sabe? Cheio de gaveta, gavetas abertas. Eu tinha a minha, né? Eu entrei, eu tinha uma cortininha assim, eu puxei, né, para ninguém perceber. E eu tinha uma bibliazinha do Novo Testamento, uma azulzinha pequenininha. Era uma biblia bem pequenininha. Eu abri uma passagem, eu falei, ô Senhor, poxa, o Senhor podia me dar um presente de aniversário, o Senhor podia dar minha liberdade e tal. Eu sei que eu não mereço nada, mas, pô, né? Aniversário, né? Presente de aniversário, Senhor, porque eu sempre troquei assim uma ideia com Deus, sabe? Eu não vejo Deus como aquele ser poderoso, gigante, grandão. Eu vejo Deus assim que tem amigo mesmo, sabe? E nos meus momentos difíceis eu sempre troquei ideia com Deus, do jeito que eu estou conversando com vocês. Eu falei, pô, Senhor, dá um presente de aniversário para mim e tal. Tira daqui, deixa eu voltar para minha casa. Eu orei assim. Aí eu abri a biblinha para ver se Deus tinha me respondido. Aí estava escrito assim, porque eu vim para ouvir o gemido dos presos e livrar os que estavam sentenciados à morte. Meu Deus. Puxa, quando eu vi isso assim, eu senti a presença de Deus mesmo. Por incrível que pareça, passou um mês e pouco, eu vi que uma escolta de policial vinha chegando já tarde, 5h30, 6 horas da tarde, e você não está vendo quem vem, mas você põe um espelho assim nas grades, e com o espelho assim você olha quem está vindo a 500 metros de distância, você consegue ver. Aí eu estava até usando
uma droga, um baseado fumando ali dentro, e eu vi que vinha os policiais e eles pararam tudo em frente da porta do xadrez que eu tava. Eu fumando assim, sabe? Eu falei, agora ferrou, não tomar um pau aqui que... Aí de repente o cara falou, Carlos Alberto Veríssimo. Eu falei, sou eu, senhor. Eu falei, então se prepara que o seu alvará de soltura chegou, você vai ser posto em liberdade. Puxa vida. Na hora, eu falei, foi Deus. E você até que me perguntou se o que mais marcou também, existia 32 xadrez, né? 32, 34, 17 nessa banda e 17 na outra. Quando abriu a série e pediram para eu sair, aí já na hora, é como se fosse um telefone sem fio. O Carlão vai ser liberto hoje. E um xadrez foi contando para o Carlão ganhou liberdade. Aí quando eu cheguei na porta assim que abriu as trancas, em nome de Jesus, a cadeia toda a cadeia começou a bater palma. Vai com Deus, Carlão, vai com Deus. E eu fiz um juramento, eu nunca mais volto aqui como preso. Apesar que depois que eu saí, eu fui preso umas 4, 5 vezes, mas sempre dava um jeito de... A prisão era quebrada, o flagrante sumia e eu voltava, né? Mas eu não voltei como preso nunca mais. E eu fiquei contente, né? Está narrado no livro também essa parte aí, esse episódio. Mais de 900 pessoas te aplaudindo. Você ganhou o respeito do pessoal. Então, isso era o respeito que eu tinha. O pessoal me respeitava. E como foi então a história da sua conversão? Aí eu saí em liberdade, prometi para Deus que ia fazer as coisas certas, fiz nada, fiz tudo errado de novo. E voltei para a mesma vida errada que eu estava, e comecei a fazer tudo errado, era preso e às vezes absolvido, e às vezes fazia um acerto, às vezes pagava para não ir preso, né? Porque quando eu saí, eu já saí outro homem, mais centrado, mais perigoso, mais bandido assim, né? Eu fiquei também mais bandido. Então, na visão dos moradores, das pessoas que me conheceu através de jornais, revistas e tal, porque um conta com o outro. Aquele cara é maconheiro, aquele cara é drogado. Então todo mundo sabe, tá? Então, eu ganhei um respeito. Então eu comecei a andar com os bandidos mais pesados do que eu. Então esses bandidão, quando me via, né, tinha acabado de ser numa penitenciária onde eu era respeitado, todo mundo me conhecia. Então esses caras me traziam assim na palma da mão, me respeitavam mesmo, entendeu? E no dia 4 de setembro de 1991, eu estava assim dentro de uma boca de tráfico que a gente tinha, né? Porque eu vivia no meio do pessoal. No dia 4 de setembro de 1991, passou um corcelzinho, um 4 e desceu 3 rapazes e uma moça. E eu vi o carro passar e eu estava esperando chegar uma certa quantidade de droga que ia chegar naquele dia, naquela manhã. Quando o carro passou, o que aconteceu? Eu pensei que fosse os traficantes iam ter chegado. Os caras pararam mais para frente, né? Não parou aonde era para ter parado, então faz sentido. Veio num carro que não era o carro que eu pensei que viesse, né? Era um carro descaracterizado. Aí desce 3 rapazes e uma moça. E eles vêm vindo e chegam no bar onde eu estava. Aí foi uma coisa surpreendente também. Esse pessoal começou a contar coisa da minha vida que só eu e Deus sabia, coisa que ninguém sabia, que é isso, foi contando. Eu fiquei assim meio nervoso, quis ignorar, quis ir para cima, mas eles bateram de frente. Jesus te ama, Jesus tem uma obra na sua vida, e
foi, Jesus te ama. Crente insistente, né? Eles foram pra cima mesmo, né? E eu quis também intimidar, porque eu era um sujeito feio. Às vezes eu ponhava o dedo assim debaixo da camisa, assim, só com o dedo. Eu pegava 2, 3, encosta aí, só com o dedo. Então, só no meu gesto, no meu semblante, sabe? Eu conseguia dominar pessoas e roubava, às vezes sem arma. Então eu quis intimidar o pessoal não ficou intimidado. Jesus te ama, foi Jesus que mandou nós vir aqui. Ele tem uma obra na sua vida. E tipo assim, você está no último vagão do trem, a sua chance terminou. Ele tem uma obra, ou você vem ou você vem. Aí aconteceu o que aconteceu, eles foram embora, eu fui para casa assim meio sem graça também, subi em cima do telhado de casa, era uma casa de laje sem telha, subi em cima, torci um cigarro de maconha, fumei, não fez efeito. Saí, bebi meia garrafa de cachaça, também não fez efeito. E a voz me dizia, eu te amo, eu tenho uma obra na sua vida. Eu fui meio perturbado com essa voz. Aí no dia 4 de setembro de 1991, no bairro Campos Elíseos, em Campinas, junto a Campos Elíseos, Santa Lúcia, tinha uma igrejinha presbiteriana. Eu entrei na igreja, nunca mais fui a mesma pessoa. Tive dificuldade para chegar na igreja, de alguma forma eu fui impedido de chegar, mas eu cheguei e naquele dia eu entreguei minha vida para Cristo, aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador, recebi uma dose na minha alma que nenhuma droga foi suficiente de ter me dado. Eu recebi a dose mais forte e vim para casa rindo, sorrindo, e daí então já fazem 33 anos que eu tenho minhas dificuldades, às vezes me torto igual um bambu, vai cair, opa, e volto de novo, fico de pé. Então faz 33 anos que eu ando com Deus e Deus só tem abençoado a minha vida. Bom, então é isso. Concluímos mais um episódio do Pod Crente. Mais uma vez, obrigada, Pai, por estar aqui. E até o próximo episódio. É isso, muito obrigada, pastor, que Deus abençoe. A gente espera que, se o povo gostar, comenta aí se vocês querem ir de novo, porque vocês viram, né? Tem mais histórias. Tem Se ele muitas topar partes. também vir. Muito obrigada, pessoal, todos que assistiram. Deixem seu like, se inscreva no canal. Comenta quem quiser O livro. ganhar o livro. Comenta bastante aí nos comentários. Quem comentar mais vai ganhar o livro. E muito isso. obrigada. Porque aqui no Pod Crente. Você pode. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau.